todos. Agradeço ao Sr. Almirante Vidal Abreu por ter a oportunidade de me receber nesta casa para apresentar esta obra sobre a história dos guardas, muito pouco conhecida, e que vou tentar explicar aqui alguns aspectos principais que deram origem à obra e que nos leva, digamos assim, pode ser a coluna dorsal da história dos próprios guardas. Inicialmente vou iniciar com um pequeno vídeo que o Museu de Lisboa teve a amabilidade de me ceder para poder apresentar aqui, para percebermos o início da formação da cidade de Lisboa e depois o aparecimento da Ribeira das Naus. Quero agradecer também a presença do Sr. Vice-Almirante Novo Palma, que teve a amabilidade e a curiosidade de vir conhecer um pouco mais da história dos nossos guardas. O Sr. Almirante Cândido, também teve a oportunidade de estar aqui presente, e do meu comandante, o Sr. Comandante Rato, e do meu chefe, o chefe Almeida, também teve a oportunidade, e todos os presentes que tiveram esta curiosidade de saber um pouco mais sobre a história dos guardas e perceber como é que eles surgiram, como é que eles se desenvolveram e como chegaram até hoje e como resistiram até hoje. E vamos ver o que é que vai sair daqui a partir de hoje. Então eu vou dar início a um pequeno vídeo. Vamos lá ver se ele funciona, que há um bocado não funcionava. Que é sobre a história da evolução da evolução urbana da cidade de Lisboa. E vamos perceber aqui, principalmente aqui nesta zona, vamos estar aqui atentos aí a partir de 1500, a evolução aqui que fez aqui nascer depois aqui a Ribeira das Naus. Podemos ver aqui os anos, à medida que os anos vão avançando, vai desenvolvendo a própria cidade. Primeiro temos aqui a primeira muralha, depois Dom Dinis constrói aqui outra muralha, onde nasce depois as novas tercenas. Peço desculpa, acho que há aqui um erro qualquer. Sem ligação. Esta zona ribeirinha vai se desenvolver muito e começa-se a ganhar aqui espaço ao rio, começa-se a desenvolver e começa-se então aqui a construir os primeiros navios que depois dá origem à expansão marítima. Temos aqui a muralha, que é mandada a construir por Dom Dinis. Aqui as tercenas. A cidade vai aumentando e vai crescendo. Nota-se muita religiosidade, muitas igrejas. E depois temos aqui a muralha fernandina. Agora, a partir de 1500, 1501, 1504, é quando nasce aqui o avanço ao ganho o espaço ao rio, para construir depois aqui assim a Ribeira das Naus, e é que depois a partir daqui começa a história dos guardas. Vejo que isto avança tudo aqui para a frente. Depois aqui nasce a Ribeira das Naus. Foi um vídeo que eu vi numa visita que fiz ali ao Museu de Lisboa e tive a olhar atentamente para ele e achei que era bastante interessante para trazê-lo aqui e mostrarmos como uma introdução para percebermos como é que evoluiu e como é que chegou a cidade de Lisboa até 1500. E depois, a partir de 1500, então começa, e a partir de 1317, começa a história da Marinha, e depois, a partir dos próprios guardas, eu aponto ali de 1494, foi quando foi dada a mercê do primeiro guarda, e depois irei falar mais, e vou falar agora mais à frente,
Não vou focar só alguns aspectos principais, alguns documentos que achei que deviam ser aqui mostrados, para percebermos, ficarmos com uma ideia, mais ou menos, como é que evoluiu a história dos guardas, e depois mais pormenorizadamente, se quiserem, depois, ou tiverem curiosidade, depois podem mesmo consultar o livro e depois ficam a perceber como é que evoluiu a história dos guardas. Temos aqui o primeiro guarda que eu encontrei, foi João Cardoso. E este João Cardoso, o que é que aconteceu com ele? Foi nomeado como homem das Tercenas e Armazém de Lisboa, e foi substituir o Rui da Lagoa. Este Rui da Lagoa foi para a guarda das Caravelas. Isto foi em 1494, 17 de 6 de 1494. E estes homens que foram nomeados ou que foram lhe dadas mercês para homem das Tercenas e Armazéns de Lisboa, ou guarda das Caravelas Reais, eram criados, eram homens de confiança, criados quer neste caso aqui o João Cardoso era criado da infanta Dona Isabel. Alguns eram escudeiros e deram-lhes o ofício de tomar em conta o ofício de guarda, ou no princípio, quando surgiu, na altura que ainda era designado como Tercenas, depois a partir de Dom Manuel I é que começou a ser Ribeira das Naus, mas na altura era designado Tercenas, e junto àquelas Tercenas havia armazéns e havia o material que havia necessidade de tomar conta para diminuir os roubos de várias caixas que haviam na altura e para diminuir os roubos que existiam, principalmente madeiras, que era a matéria-prima principal na altura. Então criaram estes ofícios, inicialmente homem das Tercenas e armazéns de Lisboa e guardas das Caravelas, alguns das Caravelas de Cabo Verde ou então das Caravelas Reais. Este João Cardoso, depois vamos encontrá-lo na Madeira. A ser o mesmo João Cardoso, vamos encontrá-lo na Madeira e também existe alguma documentação referente a ele, ou referente a um João Cardoso também, ali na zona de Setúbal. E aqui em 1513 vamos encontrar este João Cardoso referido numa carta de quitação como guarda da Ribeira da Vila Santa Cruz na Ilha da Madeira. E aqui tem assim uma carta de quitação como recebeu 5.880 réis do ordenado correspondente a 8 meses de serviço. Estas nomeações, tudo indica ser de 3 em 3 anos. Tinha um contrato de 3 em 3 anos. E 3 em 3 anos ou era renovado ou era substituído por outros. E possivelmente o que tivesse acontecido foi a este João Cardoso, que terminado digamos assim, o contrato que ele tinha, portanto, o ofício, fosse pedido para ir para a Madeira, porque aqui, neste Albarrai Régio, de 1501, foi enviado António de Sá à Ilha da Madeira para escolher guardas da Ribeira. E possivelmente ele tenha escolhido aqui este João Cardoso e tivesse ido com ele depois para a Ilha da Madeira. Possivelmente tenha sido isso. E, portanto, a partir daqui começam a aparecer os guardas que tinham por função zelar pela segurança e evitar os desvios e os roubos que existiam naquela zona da Ribeira das Naus. Temos aqui outro documento de 1551, que é o sumário de Cristóvão Rodrigues de Oliveira, e a partir daqui começamos a ver a existência sempre de 6 guardas, mais um guarda das Caravelas Cabo Verde.
E estes 6 guardas vai existir sempre até 1793. Depois, em 1793, ocorre uma reforma no Arsenal da Marinha e vai passar para o número de 8. Mas depois já iremos lá ver. E então, que diz assim, o almoxarifado da Ribeira, referente ao almoxarifado da Ribeira, o que é que diz Cristóvão Rodrigues de Oliveira? Diz que há um almoxarife que tem cuidado da madeira das naus e velas, escordoalha e nâncoras e todo a mais munição. Há um escrivão, 2 alcaides de mar, um apontador. Este apontador era que passou a ser, digamos assim, o chefe dos guardas. Depois, mais tarde, vai ser substituído pelo porteiro. Mas durante este período ele controlava o serviço dos guardas, que era a escala que eles tinham, que era se cumpriam com as suas obrigações e também se cumpriam os próprios oficiais depois que estavam ao serviço na reparação naval. Tinha 2 homens da casa, um apontador das obras del rei, e então os 6 guardas e um guarda das caravelas de Cabo Verde. E depois mais um conjunto de carpinteiros e calafates e outros trabalhadores que, à medida que era necessário, iam sendo solicitados. Aqui assim no livro das Grandezas de Lisboa, do padre Frei Nicolau de Oliveira, de 1620, também há referência de vários ofícios: um almoxarife do armazém, um almoxarife da Ribeira das Naus, um almoxarife dos armazéns de mantimentos, um almoxarife da pólvora, um apontador da Ribeira das Naus, aparece aqui outra vez o apontador da Ribeira das Naus, tinha o porteiro dos armazéns, um porteiro do ditas armazéns, depois mais um guarda, mais outro guarda, e o patrão-mor da Ribeira, e outros mais, o alcaide de mar e o piloto-mor da Barra. Temos aqui mais este documento de 1647, referente a Francisco Carvalho, e ele vem pedir uma reforma. Porquê? Porque já tem 80 anos de idade e tem um problema numa perna, e isso já não lhe permite efetuar o seu serviço. E então pede uma reforma e diz que já serve há 47 anos o serviço de guarda da Ribeira das Naus. Portanto, Francisco Carvalho, guarda que foi da Ribeira das Naus, serviu 47 anos do ofício, isto em 1647. Portanto, se ele serviu há 47 anos, a partir de 1600, que ele tomou o ofício de guarda da Ribeira das Naus. Aqui, assim, no trabalho de Liliana de Oliveira, também é bastante interessante, eu, por acaso, gostei muito dele, sobre políticas régias da logística naval 1481-1640, e segundo o trabalho dela, ela encontrou, durante este período de tempo, 1481-1640, um almoxarife da Ribeira, 26 almoxarifes dos armazéns, 3 contadores dos armazéns, 15 escrivães da Ribeira, 49 escrivães dos armazéns, 107 guardas da casa. Possivelmente estes guardas da casa fosse referente à Casa da Índia, possivelmente, dado o número, porque a Casa da Índia tinha o número mais elevado de guardas. 4 guardas das naus, 1 guarda de navios, 6 guardas dos armazéns, aqui parece talvez o número 6, 13 porteiros da casa, 2 porteiros da Ribeira, 3 porteiros dos armazéns, depois tem o provedor, o outro provedor das armadas e o provedor dos armazéns e armadas. E este sistema vai perdurar até 1674. Em 1674, o que acontece? Há uma reestruturação de todos estes serviços. E depois aqui vem a explicar as razões porque é que isso aconteceu. E diz assim, em nota de prólogo: eu, príncipe, como regente e governo dos reinos de Portugal e Algarves, faço saber aos que estes regimentos virem que, tendo consideração que os senhores reis, meus antecessores, para o bom governo dos tribunais, lhe deram regimento porque se governasse, e que nos armazéns, onde se dispõe de muita parte da minha fazenda, os não haverá neles. Há autores que dizem que possivelmente existisse alguma coisa referente a isso antes de 1674. Possivelmente tivesse desaparecido essa parte dessa documentação com o terremoto de 1755. Não se sabe ao certo. Portanto, o único regimento que existe é datado de 1674, em que então aí depois já está digamos assim, descreve como é que funciona todos os ofícios e as próprias interligações entre eles.
E então, o que é que este Regimento dos Armazéns 1674? Não é nada mais do que nada menos do que um conjunto de vários regimentos para cada ofício. Tem o regimento para o porteiro dos armazéns, tem o regimento para o guarda-mor das naus da Índia e armadas no que toca aos armazéns, tem o regimento para os guardas da carga e descargas das naus da Índia e armadas que se provém dos armazéns, tem o regimento para o apontador da Ribeira, parece aqui outra vez o apontador da Ribeira como chefe dos guardas, tem o regimento para o porteiro da Ribeira das Naus, mais tarde o porteiro vai substituir a função do apontador e vai ser o chefe dos guardas, tem o regimento para os guardas da Ribeira e aparece aqui novamente, haverá 6 guardas na Ribeira das Naus, os quais vão assistir em guarda e toda ela, e de noite em sítios diferentes, guardando tudo o que nela estiver. E depois também há o regimento para os guarda-pregos da Ribeira e guardas das naus e navios que se consertem. Estes guarda-pregos, depois mais tarde, vai dar origem aos guardas de géneros e depois vão se fundir todos os guardas e vão dar origem ao corpo de guardas. E então, este regimento, 1674, vai perdurar até 1793. E em 1793 o que é que acontece? Há necessidade de rever toda a situação, há necessidade de rever muitos desvios, muitos roubos que existiam, e então foi criada uma comissão em 1791 e que deu origem a este alvará de 3 de junho de 1793 e que diz a Rainha faço saber aos que este alvará virem que, sendo os armazéns de Guiné e Índia e o Arsenal Real da Marinha, portanto, armazéns de Guiné e Índia e Arsenal Real da Marinha, uma repartição propriamente destinada para a conservação e aumento da minha Armada Real e que é uma das bases fundamentais do meu real e supremo poder, mas a mais indispensável necessária, assim para a preservação das colónias portuguesas, está aqui a justificar porque é que há necessidade de uma Marinha Real, para a preservação das colónias portuguesas, como para proteger a navegação mercantil, o comércio dos meus leais vassalos, sendo constantemente certo que, sem uma força marítima que as defenda e o sustente, nem as colónias se poderão conservar, nem o comércio subsistir. E não se podendo eficazmente conseguir estes importantes objetos, sem que solidamente se estabeleça como base fundamental na sobredita repartição, uma bem entendida economia, há aqui uma necessidade de fazer uma boa economia devido aos desvios que estava vindo a acontecer, que essencialmente consiste em que ali não faltem, por modo algum, os meios e assistências com incessante cuidado e vigilância, os abusos e descaminhos que vêm a ser do mesmo arsenal da Marinha, se não lhes aplicasse prontos e eficazes remédios. E continua dizendo que, e representando-me o meu ministro, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, que, ainda por meio de algumas providências internas, se tenha conseguido suspender os enormes abusos que se discernavam em todas as diferentes partes aquela importante repartição. E os ditos abusos ainda não se extinguiram, nem jamais se poderão extinguir de todo, enquanto subsistirem as principais origens deles. E que são as origens deles, quais é que são? Primeiro, a propriedade dos ofícios. A partir daqui, deixou os ofícios de ser como uma propriedade e passa a ter como um vencimento. Segundo, a total falta de uma escrituração correta, regular e metódica, de cuja falta tem resultado e podem resultar economíssimos descaminhos à minha real fazenda. E querendo ocorrer aos referidos inconvenientes, hei de provém ordenar o seguinte. E o que é ordenada? Portanto, e porquanto, havendo eu determinado pelo decreto de 30 de setembro de 1791, como tinha referido, que se fizesse o inventário de todos os géneros e efeitos e fazendas existentes, assim nos armazéns de Ribeira das Naus, como a bordo das mesmas naus e outros lugares, se estabeleceu, para facilidade do mesmo inventário, uma distribuição dividida em 5 classes. E a experiência sucessiva tem mostrado e vai mostrando, por este método muito próprio, de evitar toda a desordem e confusão, principalmente pondo-se em prática permanente mais providências internas que até agora se têm dado. E então, o que é que ela ordenou? Isto, digamos assim, que eu digo que isto seria um saneamento, foi um saneamento de algumas pessoas, e então o que é que acontece?
mando que desta data em diante fica extinto, como se nunca houvesse existido, o ofício de provedor dos armazéns, com todos os emolumentos, prós, precalços e regalias que lhe pertenciam ou pudessem pertencer. Mando que igualmente fiquem extintos os ofícios de escrivão da provedoria e os escrivãos da mesa grande, com todas as incumbências que lhes eram anexas. O contador, executor, com os seus escrivãos, o almoxarifado dos mantimentos e os oficiais papelistas, com as suas incumbências, e por extintos, no mesmo modo, os ofícios de compradores, pagadores, porteiros, contínuos e guardas da Ribeira, e mando que, da data deste em diante, fiquem igualmente abolidos todos os demais ofícios que até agora não foram pagos pelo Tesoureiro-Geral dos Ordenados e que constituem a folha dos armazéns e Ribeira das Naus. Ordeno outro sim que todos os empregos quaisquer do serviço dos ditos armazéns e arsenal da Marinha tenham e fiquem, tentam somente a natureza de meras serventias amovíveis. Portanto, deixou os ofícios de ser uma propriedade e passaram a ser meras serventias amovíveis ao meu real arbítrio. Sem que delas passasse carta, nem que haja título algum que, direta ou indiretamente, indique propriedade e que é para sempre por abolida a prescrita na dita repartição. E então, o que é que ela criou? Sou servida a criar um novo lugar de intendente dos armazéns de Guiné e Índia, que terá as mesmas incumbências, quanto ao exercício que até agora competia o ofício de provedor dos armazéns, sem alguns dos emolumentos, prós, percalços, regalias anexas atribuídos ao referido sítio, mas percebendo somente os ordenados que eu for servido a conferir. Hei de porvém também criar 3 escrivães, um da intendência, que terá os mesmos encargos que até agora tinha o da provedoria, e 2 que terão o mesmo cargo que assistirem nos pagamentos, os pagadores e todos os mais. E então aparece aqui assim, se eu igualmente criar 3 porteiros, um para a contadoria, para a Casa da Intendência, outro para a contadoria e outro para a porta interior da Ribeira das Naus. Haverá 8 guardas, e aqui já aparece 8 e já não 6, haverá 8 guardas que por turno assistam na Ribeira de dia e de noite e um guarda mais para o armazém da feitoria. Em 1796, aqui vamos ver quem é que nomeia. Então diz assim a rainha: faço saber que este alvará regimento vir, mando criado pela Carta de Lei, desta data em diante, haja uma junta da Fazenda da Marinha. Foi criada aqui uma junta da Fazenda da Marinha e foi reformado o Conselho do Almirantado, nesta altura, para a administração da minha real fazenda na repartição do arsenal da Marinha. Portanto, na junta haverá um presidente, que será o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, com a mesma jurisdição que tinham os regedores da Fazenda, 5 deputados, a saber, um dos conselheiros do Almirantado, o intendente dos armazéns, o contador-geral deles, o inspetor do arsenal, o auditor-geral da Marinha, o fiscal, um secretário. Pertencerá à junta a nomeação dos praticantes da contaria, escriturários, do almoxarifado, o meirinho, e seus escrivão, fiéis, seus ajudantes, os porteiros. Portanto, a junta passou a nomear os porteiros, contínuos e guardas. A junta nomeava os guardas, os porteiros e os guardas, ou sejam dos armazéns ou do arsenal. O intendente propunha à junta, no caso de vacatura, as pessoas que lhe parecessem mais próprias para ocupar os lugares de almoxarife, escrivães da intendência, do almoxarifado, pagadores, comprador, apontador, porteiro, contínuos da intendência, porteiros e guardas ribeiros. Portanto, o intendente propunha os porteiros e os guardas e a junta nomeava os porteiros e os guardas. Isto vai perdurar até 1851. Em 1851, o que é que acontece? Há necessidade de voltar a reformular, a criar uma nova regulamentação para o arsenal da Marinha. E então, este decreto de 23 de junho de 1851 é originado devido aqui a estes 3. Primeiro, foi tido em conta aqui o regimento de 17 de março de 1674, como já falamos há um bocado. Depois foi tido aqui uma comissão criada para ver o que é que estava a correr mal no arsenal da Marinha. Então foi criado aqui, por este decreto, foi criada uma comissão e aquilo que foi tido em conta, foi dito nesta comissão de 1846 e 1849, deu origem a esta comissão que originou
a criação do Regulamento para a Direção, Administração e Polícia do Arsenal da Marinha, de 27 de dezembro de 1852, assim como o Regulamento para a Direção, Administração e Polícia da Cordoria Nacional, de 22 de novembro de 1854. E então aqui assim já podemos ver o que é que acontece. Aqui com os guardas há um porteiro, já começa a ser definido como chefe dos guardas, há um guarda da porta, há os guardas de polícia e há os guardas de géneros. Aqui o guarda da porta, eles estavam à porta, o porteiro controlava aqui os serviços dos guardas da porta e os guardas de polícia, e os guardas de polícia eram que faziam as rondas aqui pelo arsenal para controlar quer a movimentação dos materiais, quer se os oficiais que estavam dentro das suas próprias oficinas, se cumpriam os horários e se cumpriam todas as obrigações que lhes estavam instituídas. Já o guarda de géneros era mais para controlar o material que circulava entre os armazéns e as naus. Esta carta de lei também deve-se aqui assim a este decreto de lei. Isto também aqui assim é uma comissão. Esta carta de lei é criada de uma comissão para estudar a Cordoria Nacional e ver as falhas que tinham. E o que é que aparece depois aqui neste regulamento da Polícia da Cordoria, a existência de um porteiro apontador e 3 guardas da porta. Este documento aqui, datado de 1862, exato. É claro, vê-se bem assim. Portanto, este documento é um requerimento de Domingos Freitas Rego Valente, que solicita o emprego como guarda noturno do Arsenal. E o despacho que ele teve mostra a existência do porteiro como chefe dos guardas, confirma-se, guardas da porta, guardas de polícia e guardas de géneros. E isto vai perdurar até 1869. Em 1869, o que é que acontece? Vai haver uma fusão. Vou fazer uma pequena fusão, digamos assim. Portanto, é criada uma organização dos serviços de intendência da Marinha de Lisboa e das suas dependências, portanto, de 30 de dezembro de 1868. E o que é que diz no seu artigo 5º? Diz: o serviço da intendência e do arsenal da Marinha e sua dependência é distribuído pelas seguintes estações, entre muitas, direção da polícia, fiscalização, guarda e conservação do material e viveres. Portanto, os guardas passam a estar, os serviços dos guardas passam a pertencer aqui à intendência do Arsenal da Marinha. E no artigo 10º, o diretor da Polícia e Fiscalização, que é um oficial de Marinha, compete dirigir o serviço da Polícia do Arsenal, fiscalização, guarda e conservação dos viveres e do material nas obras e nos depósitos. Já o diretor da Cordoria tem sob as suas imediatas ordens, para além de outros, um apontador e porteiro, os fiéis de arrecadação e guardas da porta. No artigo 17º, o diretor da Polícia e Fiscalização, exceptuando os da Cordoria, tem os apontadores, o porteiro e os guardas de Polícia e Fiscalização sobre as suas ordens. No artigo 22 vem dizer o seguinte: o desenhador, os apontadores, escriturados, escreventes, porteiros e fiéis são nomeados pelo Ministro. Portanto, os porteiros eram nomeados pelo Ministro, sob proposta do Intendente. Portanto, o Intendente propunha ao Ministro e o Ministro nomeava os porteiros. E os guardas e serventes são nomeados pelo Intendente, precedendo proposta dos diretores do serviço. Ou seja, os diretores do serviço propunham ao Intendente e o Intendente nomeava os guardas. Os atuais guardas de géneros do Arsenal passam a ser guardas de polícia e fiscalização. A partir daqui passam todos a ser guardas de polícia e fiscalização, excepto aqui o porteiro. Aqui em 1893 é que acontece uma coisa muito... penso que seja aqui assim que se dá a espinha dorsal do que é os guardas agora. Então há uma reforma do Arsenal. E esta reforma, portanto, origina o decreto o decreto de 12 de janeiro de 1893, que aprova as instruções provisórias para a execução do regulamento do Arsenal da Marinha. E aqui no artigo 179 aparece, fica dependente da... O que é que aconteceu para qualquer coisa? Fica dependente da Direção dos Serviços Marítimos o Corpo dos Guardas de Polícia e Fiscalização do Arsenal da Marinha. É aqui que aparece a primeira vez o termo corpo, em 1893. E depois o que é que vai acontecer durante o século XIX e XX? Vai acontecer assim.
Em 1938-39 desaparece o termo arsenal e fica estabelecimentos, ou seja, fica Corpo dos Guardas, Polícia e Fiscalização dos Estabelecimentos da Marinha. Aqui o termo fiscalização desaparece em 1969 e fica Corpo dos Guardas de Polícia dos Estabelecimentos de Marinha. E aqui o termo corpo depois desaparece em 1984 e fica só Guardas de Polícia dos Estabelecimentos de Marinha. E, portanto, é a partir daqui assim que aparece o termo corpo até 1984. Mas aqui em 1993 vai acontecer mais coisas interessantes. Ou seja, o lugar de chefe dos guardas de polícia e fiscalização será provido no guarda mais antigo do quadro, que tenha tido sempre comportamento exemplar. Os guardas do quadro são nomeados por ordem de antiguidade, dentre os guardas provisórios que satisfaçam à cláusula de número antecedente. Depois diz assim, para a nomeação de guardas provisórios é criado um quadro de guardas provisórios e depois guardas efetivos. Passa a haver dois tipos de guardas, os provisórios e os efetivos. Abre-se ao concurso, somente serão admitidos praças graduadas da Armada. A partir daqui de 1993, só as praças graduadas da Armada é que passam a ser, é que podem concorrer para guardas. Deixou de ser recrutados de forma direta entre os funcionários do Arsenal e passaram a partir daqui assim a ser os praças graduadas da Armada. Ou na sua falta, do Exército, que tenham baixa limpa, sabem ler e escrever corretamente. Passa a haver um concurso, já não é uma nomeação direta, tem que fazer um concurso, abre-se um concurso para nomeação de guardas provisórios, abre-se um concurso, o concurso será documental e de provas práticas, tem que se efetuar provas práticas. E estas serão dadas em 3 pontos. Um de escrita, um de leitura e uma resolução de problemas das 4 espécies de inteiros e decimais. Igualdade, depois tem aqui alguns critérios de eliminação. Igualdade de condições resultante das provas práticas terá preferência o de maior graduação, o concorrente que tenha mais tempo de serviço e, portanto, os atuais guardas provisórios pertencentes ao quadro das oficinas são abatidos deste quadro e contar-se-lhes para os efeitos da reforma o tempo que servem até entrar para o quadro dos guardas, devendo ser incluído o número 16. Fica-se fixado em número 16 o número de guardas provisórios, como está referido aqui no artigo 365, em que o número de guardas provisórios não poderá exceder os 16 e o seu vencimento será de 700 réis. Isto vai perdurar até 1907, 1908, em que há uma nova reorganização dos serviços fabris e do Arsenal da Marinha, em que os guardas deixam de ser designados guardas e passam a ser chamados todos porteiros. E de 1908 a 1913 é criado um quadro próprio designado porteiros e os guardas vão ter que transitar para esses quadros. Digamos assim que há aqui uma espécie de um saneamento também, novamente, em que aqueles que não fossem selecionados eram afastados. E então, o que é que diz aqui no artigo 4? Diz o seguinte, a administração dos serviços fabris tem na sua dependência as direções de construções navais, a cordoaria, a independência os depósitos da Marinha, os serviços marítimos e de mobilização. E depois continua, as atribuições da direção de construções navais, a superintendente, no seu ponto 12, diz que é superintender nos serviços de polícia e fiscalização, nas oficinas e fora deles, no recinto destinado aos serviços fabris. E o pessoal da direção de construções navais dividem-se, para além de outros, em pessoal civil, de guarda e polícia. E assim no anexo 4, aparecem as instruções gerais para a admissão, promoção e serviço dos porteiros a cargo de quem está à guarda e polícia do Arsenal da Marinha. E então, o pessoal fabril, no artigo 48, diz o pessoal fabril das direções de trabalhos de direção das construções navais, em que tem o serviço de polícia e fiscalização constituído por um porteiro-chefe e 10 porteiros. Portanto, os guardas passaram todos para este quadro. No seu artigo, no ponto 10 e 11, no artigo 131, vem dizer que a admissão dos atuais guardas de polícia e fiscalização no quadro dos porteiros, como tinha referido, terá lugar sem concurso,
devendo ter por bem essencial comportamento exemplar e bom e efetivo serviço como guardas. Serão preferidos aqueles guardas que, reunindo estas condições, apresentarem também nos seus assentamentos indicações de terem prestado serviços importantes com louvor. No quadro dos porteiros, deverá conservar-se a estes a sua antiguidade relativa, com exceção dos preferidos, que são colocados em primeiro lugar. Os atuais guardas que excederem o quadro dos porteiros ficarão como guardas adidos ao quadro dos porteiros e, satisfazendo às condições exigidas, preencherão por antiguidade as vagas que se derem naquele quadro. Tendo-se em vista, nestes preenchimentos, o que fica dito sobre preferências no caso de serviços importantes com louvores. De 1908 a 1913, o que é que também vai acontecer? Há um recrutamento de elementos da Polícia Civil e da Polícia Cívica que vêm prestar serviço aqui assim ao Arsenal. Isto a pedido do administrador dos serviços fabris. Já na corredoria, o que é que acontece? Vai existir um porteiro apontador e 2 guardas de polícia. E temos aqui a confirmar, assim, a Fábrica Nacional de Corredoria estará para todos os efeitos sobre as ordens da administração dos serviços fabris. E então, o que é que vou voltar a confirmar aqui assim, neste regulamento interno da direção da Fábrica da Fábrica Nacional, não, neste caso é na Fábrica Real de Corredoria, em que representam um porteiro, as suas atribuições, e depois mais em baixo aparece um porteiro apontador e 2 guardas de polícia. Isto vai perdurar até 1913. Em 1913 há uma nova reestruturação, em que diz, portanto, no seu artigo 1º, o Serviço de Polícia do Arsenal da Marinha, compreendendo a Fábrica Nacional de Corredoria, é feito pelo Corpo dos Guardas. O pessoal de polícia é diretamente subordinado à Direção de Construções Navais e cumpre as instruções de polícia que constarem nos regulamentos especiais e as ordens que lhes forem dadas pelas direções de serviços fabris. O recrutamento deste pessoal faz por concurso entre os cabos das diferentes brigadas, como já tivemos visto, e aqui os ingressos já aparecem como guardas de 2ª classe. O novo quadro que irá se estabelecendo à medida que os atuais guardas do quadro desapareceram, sendo desde já dispensados os serviços de polícia civil e ou cívica, conforme a situação. Em 1924 reforma-se outra vez a Marinha e aqui assim no seu artigo 1º, aqui assim aparece que o Corpo de Polícia do Arsenal da Marinha fica na dependência da Intendência do Arsenal da Marinha. Esta intendência vai ser bastante interessante, que vamos analisar mais um bocadinho mais à frente. Aqui, nesta lista da Armada de 1925, já aparece aqui assim os postos de chefe, subchefe, guardas do 1º grupo e guardas do 2º grupo. Em 1937 é uma coisa interessante que vale a pena analisarmos bem este documento. Ou seja, publica-se o 1º diploma referente ao funcionamento do Arsenal do Alfeite, que vai entrar em elaboração em 1938. E então o que é que acontece? Um princípio fica já estabelecido. O Arsenal do Alfeite não será o atual Arsenal da Marinha. Portanto, há uma separação clara sobre isso. Portanto, o Arsenal do Alfeite não será o atual Arsenal da Marinha, transferido para o novo local e novas instalações. Será um arsenal criado novo e que há de ser novo no rendimento industrial, nos processos de administração, na mentalidade de dirigentes e dirigidos. Cria-se um arsenal e extingue-se outro. Aqui também outra vez claro, uma clara separação. Procura-se assim quebrar a continuidade de um velho estabelecimento que desde longa data se reconhece vir funcionando mal, sem que tenha sido possível, apesar de várias tentativas feitas nesse sentido, modificar uma situação que todos criticavam, que criticam, mas que ninguém a pôde ou quis remediar. Não se compreende bem porque é que há do Arsenal viver à margem das normas industriais, ausência de espírito industrial. E então, o organismo adquirente do Ministério da Marinha funciona como cliente. Requisita ao Arsenal as construções e as reparações as quais disponha de verba. A entrada em elaboração do Arsenal na margem sul implica a extinção do Arsenal da margem norte.
aqui outra vez claro, sobre esta separação. E no artigo 1 vem dizer o Arsenal do Alfeite, que vai entrar em elaboração, funcionará na dependência direta do Ministro da Marinha, com administração autónoma, e exercerá a indústria de construção naval segundo as normas usadas na indústria particular. A intendência do Arsenal do Alfeite fará a entrega do Arsenal ao Conselho de Administração. O Arsenal do Alfeite recrutará o seu pessoal, excepto o dirigente, de preferência entre o pessoal do Arsenal da Marinha. Portanto, há uma, digamos assim, isto é mais ou menos o que é que aconteceu em 2009. O que é que acontece aqui? Quem quisesse ingressar no novo Arsenal do Alfeite iria ingressar num novo quadro e teria que se desvincular da Marinha. E isso depois deu a originar aqui outra situação que depois eu vou explicar. E então o que acontece em 1938? É extinta a intendência do Arsenal da Marinha, a direção de construções navais passa a depender da administração do Arsenal do Alfeite, a Fábrica Nacional de Cordoaria passa a depender diretamente da Superintendência dos Serviços da Armada, a direção do Serviço de Abastecimentos e a direção dos Serviços Marítimos passa a depender diretamente da Superintendência dos Serviços da Armada, o posto médico do Arsenal, o Serviço de Polícia e Fiscalização e o do Despacho passam com o respectivo pessoal para a direção dos Serviços Marítimos, em que esta direção dos Serviços Marítimos, como vínhamos aqui, passou a depender da Superintendência dos Serviços da Armada, em que os guardas então passaram a depender da Superintendência dos Serviços da Armada. É extinta a Intendência do Arsenal do Alfeite e criada a Intendência da Marinha do Alfeite, a qual terá a seu cargo a mata e os edifícios que não estejam entregues a nenhuma ou outra entidade e superintenderá para os efeitos de defesa e disciplina de coordenação dos serviços sobre todos os estabelecimentos da Marinha do Alfeite. Isto é o que faz atualmente a base naval, mais ou menos dentro destes princípios. E então o que é que aconteceu com aquele pessoal que quis ir acompanhar ou transitar para o Arsenal do Alfeite? Houve necessidade de não perderem o vínculo antigo que tinham. E então o que é que diz? Tendo-se reconhecido a necessidade de aumentar o número de guardas do Arsenal do Alfeite, durante a sua reorganização e instalação, mandou o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Marinha, aumentar para 23 guardas o quadro fixado pela Portaria de 1938. Portanto, é criado um quadro novo de guardas no Arsenal do Alfeite. E aqui o decreto de 1939 vem dizer que o Arsenal do Alfeite é um organismo diferente da Marinha e a admissão do pessoal como nova admissão. Portanto, o pessoal como nova admissão. A administração do Arsenal do Alfeite é admitida aqueles funcionários em regime de contrato, portanto, em regime de contrato de 3 anos, quando é certo que eles pertenciam ao Arsenal da Marinha, acuado provados e, por lei, e eram nomeação vitalícia. Portanto, eles, quando estavam ligados ao Arsenal da Marinha, tinham uma nomeação vitalícia. E aqui passaram a ter uma nomeação através de contrato de 3 em 3 anos. E então houve necessidade de salvaguardar esta situação, e veio dizer aqui no artigo 2 que os funcionários que pertencendo aos quadros administrativos do Arsenal da Marinha foram admitidos no Arsenal do Alfeite em regime de contrato, mantém relação àquele Arsenal, o Arsenal da Marinha, a sua qualidade de vitalícias. Aqui em 1942, peço desculpa, aqui em 1942 acontece algo interessante. E depois vamos ligar aqui estes dois a 1913 e 1942, que este 1942, este decreto, é que vai ligar aqui a este e que vai dar a continuidade aos guardas ao serviço da Marinha. Tendo ficado deserto o concurso recentemente realizado nos termos do artigo 3 da Lei de 2 de Abril de 2013, que é esta lei, 2 de Abril de 2013, no artigo 3 e depois o artigo 4 também vai ser alterado, e sendo possível, sem inconveniente, modificar as condições estabelecidas nesse artigo. Então convinha também atualizar o disposto número 4 da mesma lei. E então, diga assim, a alteração o que é que faz? O recrutamento deste pessoal será feito por concurso entre os cabos e primeiros marinheiros das diferentes brigadas do Corpo de Marinheiros da Armada. Já que assim dizia-se que era só os cabos das diferentes brigadas, aqui é cabos e marinheiros e primeiros marinheiros das diferentes brigadas. Estabelece o limite de idade de 40 anos de idade, aqui assim é 35 anos de idade. Deviam estar na primeira classe de comportamento, aqui também é mais ou menos idêntico. Ter robustez precisa, que será verificada pela Junta de Saúde Naval, e aqui assim, em 1913, era pela Junta de Saúde Médica, pela Junta Médica do Arsenal, visto que ainda em 1913 estava ligado ao Arsenal da Marinha. E então houve necessidade de alterar aqui o termo Junta Médica do Arsenal e passou a ser Junta de Saúde Naval.
estarem na primeira ou segunda classe de comportamento, aqui assim só refere aqui em 1913, só bem referir que devia estar na primeira classe de comportamento, e aqui o curso, portanto, as vagas tinha validade 1 ano, aqui também era idêntico, embora digo por outras palavras, entre julho e válido até 30 de junho do ano seguinte. No artigo 4 vai alterar, diz assim que o programa de provas de concurso será elaborado pela Direção dos Serviços Marítimos, que em 1913 era pela Administração dos Serviços Fabris. E, portanto, aqui em 1942 há a ligação, então, aqui ao 1913. Em 1946 é criado um quadro do pessoal civil na Marinha, através do Decreto 38.081, 31 de dezembro, em que todos os funcionários civis ficaram a pertencer a um quadro. Foi criado um quadro que eles andavam dispersos e andava a necessidade de reorganizar o quadro civil. E então foi criado um quadro de pessoal civil para onde transitou também os guardas. Portanto, o Ministério da Marinha, para a execução do serviço da Secretaria e outras de natureza especial, do ramo naval, que é do ramo de fomento marítimo, disparado em um quadro de pessoal civil, cuja composição e classificação em grupos e respectivas categorias. Todos os assuntos relativos ao pessoal civil do Ministério da Marinha e funcionários civis correrão na 5ª secção da primeira repartição da Direção da Marinha Mercante. E depois transitou para essa repartição todos os processos. E o que é que diz no seu artigo 4? Vem dizer que o pessoal do Corpo de Polícia e Fiscalização dos Estabelecimentos Marinha e do Corpo da Polícia Marítima ficam sujeitos ao regulamento disciplinar da Armada na parte aplicável a militares. O pessoal do Corpo de Polícia e Fiscalização dos Estabelecimentos Marinha, aqui já aparece estabelecimentos, e do Corpo de Polícia Marítima, o que presta serviço nas embarcações, terá direito a um subsídio para fardamento, iguais aos corpos de marinheiros da Armada, tem direito ao tratamento e hospitalização gratuitas e prestará serviço por períodos de recondução, conforme também estabelecido para os sargentos e praças da Armada. Em 1966 dá-se o regulamento interno da Base Naval de Lisboa, é muito extenso e muito profundo, não vou falar nele, só veio aqui referi-lo para situarmos no tempo. E, portanto, no seu capítulo 2.2 aparecem as atribuições ao Corpo de Polícia e Fiscalização dos Estabelecimentos de Marinha. Em 1970 dá-se a reestruturação do quadro do pessoal civil do Ministério da Marinha, como atrás referido, e passou a pertencer à 4ª repartição, e penso que esta 4ª repartição tenha sido criada em 1968, salvo erro, 68, 69. Pertence à 4ª repartição, portanto, que é o pessoal civil, a direção do serviço do pessoal, tratar de todos os assuntos relativos ao pessoal civil, de quadro, designadamente no que respeita à admissão, promoção, movimento e registro. Compete à mesma repartição distribuir aquele pessoal pelas diversas direções. A admissão realiza-se por concurso ou por escolha. O recrutamento de guardas de segunda classe pode efetuar-se entre o pessoal já recentemente no quadro do pessoal civil. Muitas vezes, durante este período de 1970 até 1980, mais ou menos, havia concursos muito específicos atribuídos para absorver algumas classes que se iam extinguindo na Marinha. E então era aberto concursos para entrar para os guardas e visava só aquele tipo de pessoas. O pessoal do Corpo de Polícia Marítima e do Corpo de Polícia dos Estabelecimentos de Marinha de Troço-Mar ficam sujeitos ao Regulamento de Disciplina Militar, na parte aplicável aos militares, e ao Regulamento de Continências e honras militares. Para efeito de disciplina e concessão de transportes por conta do Estado, ficam equiparados os chefes a subtenente, subchefes a sargento-ajudante, guardas primeira classe a primeiro sargento, guardas segunda classe a segundo sargento. Em 1971, 28 de abril, dá-se uma nova reestruturação e cria-se o Comando do Corpo de Polícia dos Estabelecimentos de Marinha, que vem definir este comando como a Polícia dos Estabelecimentos de Marinha é um instrumento preventivo e repressivo, já aparece aqui este termo, instrumento preventivo e repressivo, de que dispõe o Ministério da Marinha para assegurar a vigilância e policiamento dos seus estabelecimentos, no âmbito das tarefas, que a Polícia Naval que não interfira na execução da atividade da Polícia Naval. Pertence à Polícia dos Estabelecimentos de Marinha a investigação de infrações aos regulamentos daqueles estabelecimentos, nos termos do contencioso aduaneiro e repressão ao contrabando. O comando do Corpo de Polícia dos Estabelecimentos de Marinha é exercido em acumulação por um dos oficiais superiores da classe de Marinha que presta serviço na Base Naval de Lisboa. O comando do Corpo, no exercício deste cargo, fica diretamente subordinado ao comandante da Base Naval e no artigo 4 vem dizer o citado pessoal tem direito ao uso e porte de arma de qualquer modelo sem necessidade de licença.
Em 1971 também se dá o regulamento de uniformes para o uso pessoal do Corpo de Polícia dos Estabelecimentos de Marinha, aqui 24 de junho. Aqui ainda aparece só os chefes, os subchefes e os guardas. Depois o do inspetor e subinspetor só aparece em 1982. Em 1975 é criado o quadro do pessoal civil do Ministério de Marinha, portanto é criado o quadro do pessoal dos serviços de polícia e de transportes de Marinha. Portanto, deixam de ser civis e passam a ser militarizados. E compreende por vários grupos. O grupo 1, que é o Corpo da Polícia Marítima, o grupo 2, Corpo de Polícia dos Estabelecimentos da Marinha, o grupo 3, os Cabos de Mar e o grupo 4, Troços de Mar. Os mateiros e os guardas de museu são ingressados no quadro do Corpo de Polícia dos Estabelecimentos de Marinha. O ingresso no grupo 2 do Corpo de Polícia dos Estabelecimentos de Marinha efetuou-se na categoria de guarda auxiliar e já não em guarda de segunda classe, que a partir de 12 de abril de 75, e depois vem definir como é que se efetuam as promoções. Assim, se quiser olharmos mais pormenorizadamente, por exemplo, o guarda de terceira classe efetua-se, portanto, a promoção de guarda auxiliar para guarda de terceira classe efetua-se por concurso entre os guardas auxiliares, a promoção de guarda de terceira classe para a segunda classe realiza-se por diuturnidade, depois para subchefe por concurso, subinspetor por concurso, para inspetor por concurso e as restantes promoções por antiguidade. Em 1976, 19 de março, o pessoal do Grupo 2 do Corpo de Polícia dos Estabelecimentos de Marinha, do quadro do pessoal dos serviços de polícia e dos transportes, ascende às categorias referidas, como atrás referidos, consoante aquele decreto que já vimos atrás, estabelecido na portaria. Portanto, as promoções originam-se por diuturnidade, antiguidade e concurso, conforme aqui referido. As promoções por diuturnidade e por concurso, bem como a admissão aos concursos de promoção, exigem satisfações de condições gerais e especiais. Aqui aparece condições gerais e condições especiais para promoção. E quais são as condições gerais? As condições gerais de promoção são comportamento militar nas condições estabelecidas para os militares da Armada, tendo em conta as respectivas equiparações, não ter pendente processo criminal ou disciplinar e aptidão física adequada a comprovar por uma junta médica. Já as condições especiais, depois é mais pormenorizadamente, para a guarda de terceira classe, pelo menos um ano de serviço efetivo e o curso geral de formação técnico-profissional, para a guarda de segunda classe ter 4 anos de serviço efetivo como guarda terceira e 1 ano de serviço efetivo. Para a guarda de primeira classe, ter 1 ano de serviço efetivo como guarda de segunda classe. Para subchefe, 2 anos de serviço efetivo e aptidão para conduzir e dirigir pessoal e ter aproveitamento no curso complementar de formação técnico-profissional. Para chefe, ter 1 ano de serviço efetivo. Para subinspetor, 2 anos de serviço efetivo e para inspetor, 2 anos do serviço efetivo. O primeiro inspetor e subinspetor, quando foram promovidos... Guarda Cardoso, atenção. Vou adiantar, Sr. Almirante. Aqui o inspetor e subinspetor, em 1982, quando foram promovidos, esta cláusula foi anulada porque ainda não tinham tempo e então houve necessidade de nomear inspetor e subinspetor e então tiveram que eliminar esta cláusula e ficou sem qualquer tempo de serviço. Em 20 de abril dá-se outra vez uma nova reorganização, em que o quadro passa a designar-se quadro do pessoal militarizado da Marinha e passa a incorporar mais 2 grupos, o grupo Práticos da Costa do Algarve e o grupo 6 de Faroleiros. Em 1982 é então criado o Regulamento Provisório de Uniformes e alterado o Regulamento Provisório dos Uniformes do pessoal do quadro militarizado e então são nomeados o subinspetor e o inspetor. É criado um cartão de identificação do pessoal do quadro militarizado. Os guardas ficaram constituídos em número 124, aqui é fixado, a partir de 83 é fixado em número 124, e então em 84, como tinha falado, perde o termo corpo e fica então Polícia dos Estabelecimentos de Marinha. Em 85 sofre é criado o Centro de Instrução do pessoal do quadro de Polícia dos Estabelecimentos de Marinha, a Distrito à Base Naval, e pelo despacho do Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada de 87 é aprovado e posto em vigor o seu regulamento interno. E chegamos a 2018, em que até 1885 até 2018 aconteceu mais algumas coisas, depois é criado o TITA, é extinguido
o Hospital de Marinha e sofre algumas alterações. Alguns guardas depois passam a fazer serviço em Alcântara, assim pequenas alterações. E depois aqui, assim, em 2018, por despacho do chefe de Estado-Maior da Armada, então foram alteradas as instruções para o ingresso do Grupo 2 da Polícia dos Estabelecimentos de Marinha e uma das principais alterações que houve foi, portanto, as habilitações literárias mínimas passou a ser o 12º ano de escolaridade e já não o 9º ano de escolaridade. E com isto termino. Eu espero que tenham ficado mais ou menos com uma ideia do que foi a evolução dos guardas ao longo destes séculos e depois mais pormenorizadamente depois poderão consultar o livro e tirar mais dúvidas assim mais profundas ou mais específicas que tenham. Muito obrigado.